Ontem foi dia de super quarta, taxa de juros no Brasil ficou inalterada, a taxa de juros nos Estados Unidos ficou inalterada e a grande pergunta é, são duas na verdade. Primeiro, será que a taxa Selic aqui no Brasil vai voltar a subir? Segundo, quais os melhores investimentos para você ter quando a taxa de juros fica inalterada no cenário que a gente está? Esse é o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Muita gente sai por aí, eu até no passado já fiz isso, saindo desesperado, fazendo um vídeo, fazendo uma live por conta da definição da taxa de juros, seja Brasil, seja Estados Unidos, e agora eu prefiro fazer diferente. Eu prefiro ler os comunicados, assistir a entrevista, matutar isso, ficar maturando, pensando. Um dia depois eu venho dar minha visão para vocês com uma análise profunda, completa e não apressada. Uma análise realmente que não é para ganhar likes, ganhar views, porque faria muito mais sentido fazer esse vídeo ontem, mas pegar isso realmente para trazer um conteúdo de valor para você. Então, se você quer entender a minha visão sobre essa manutenção dos juros no Brasil e nos Estados Unidos, o que vem por aí, quais os melhores investimentos, será que nosso juro vai subir ou não? Fica nesse vídeo porque esse conteúdo é para você, mas antes eu quero saber de você. Manda nos comentários aqui embaixo, antes de você assistir a minha visão, agora, manda nos comentários se você acha que a taxa de juros no Brasil vai voltar a subir. Taxa Selic no Brasil vai voltar a subir, sim ou não? Manda aqui embaixo a sua opinião, a sua visão nos comentários. Se você já assiste os vídeos, os conteúdos por aqui, sabe que a gente vai na profundidade, não fica só na superficialidade, toca em gostei. E te inscreve no canal e ativa o sininho. Mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas. Então, te inscreve e vamos lá. Queridos, o que nós tivemos, tá? Manutenção na taxa de juros no Brasil ontem a 10,5% e manutenção no exterior na banda entre 5,25% e 5,5%, tá? Vou começar pelo Brasil, depois a gente parte para o exterior. Vamos pegar alguns pontos aqui desse comunicado do Banco Central e depois eu vou falar as minhas impressões, tá? Alguns pontos importantes, algumas coisas aqui são só copia e cola, né? Copia e cola de uma reunião para outra, mas o que me chamou a atenção? Olha só, as expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 4,1% e 4% respectivamente. Ou seja, o mercado caiu a ficha no mercado, é o que a gente já falava aqui há muito tempo. Essa inflação vai subir, não tem jeito, não tem outro caminho, né? Por quê? Puxa, pega meus vídeos antigos, você vai ver todo o embasamento disso, mas o mercado já está vendo isso. A inflação vai ficar mais alta. As projeções para o primeiro trimestre de 2026 situam-se em 3,4%. Ou seja, já estamos pensando numa taxa de juros bem maior do que a meta. A meta é 3%. Né? Então, será que a gente quer percorrer o topo da meta ou a meta? Óbvio que é a meta. Então, o Banco Central, o Copom, ele está bem negativo com a inflação no Brasil daqui para frente. Né? E o que ele diz aqui? Ó? O comitê monitora com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. O que é política fiscal? É nível de déficit, de gasto e arrecadação. O que é política monetária? São várias medidas, mas principalmente a taxa de juros. Né? A percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal, ou seja, sobre o cenário de gasto público, dívida pública, junto com outros fatores, tem impactado os preços dos ativos e expectativas dos agentes. O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros. O que ele quer dizer? Poxa, estamos vendo que não tem nenhum comprometimento com a gente ter um patamar de gasto razoável. Não temos nenhum comprometimento em ter uma dívida sustentável. Nossa dívida está crescente. Eu vou mostrar alguns dados para vocês. Por conta disso, o mercado fica com uma expectativa maior. Pega a cadeia, passo a passo. Mais gasto, mais dívida. Aí, se tem mais gasto, mais dívida, o que acontece? Existe uma expectativa por uma inflação maior. Se tem uma expectativa por uma inflação maior, quem que valoriza? O dólar. Se tem o dólar disparando, retroalimenta essa própria inflação. E com tudo isso, fica impossível reduzir mais os juros. Por quê? Como é que a política fiscal impacta na política monetária? Pensa comigo. Duas grandes políticas econômicas são essas, fiscal e monetária. Imagine que você vai no banco e você vai lá pedir um empréstimo. E aí você tem, sei lá, 10 mil reais em dívidas e a sua renda é 10 mil reais por mês. Você vai lá e vai, poxa, quero pegar emprestado 50 mil. Tá? E aí qual que é a taxa de juros para mim? 1% ao mês. Exemplo, tá? Vai ser 2% ao mês. Aí, passa 6 meses e você vai lá com uma dívida de 60 e com um salário de 10. Você vai pedir uma nova dívida, quero mais 50. A sua taxa de juros vai ser a mesma ou vai ser maior? Vai ser maior. Então, o que acontece? Você é uma pessoa mais endividada, o nível de risco de você não pagar é maior. Logo, tem que se cobrar mais juros para você. Faz sentido? Então, quanto mais endividado você é, maior é o juro que você tem que pagar para conseguir um empréstimo. Agora, o que está acontecendo com o Brasil? A gente está reduzindo a nossa taxa de juros e a gente está se tornando mais endividado. É um contrassenso. Se eu estou mais endividado,
Se eu gero um déficit maior, eu preciso pagar um juro maior. Só que a gente está numa queda na taxa de juros, então não tem como derrubar mais enquanto a gente não controlar essa dívida. Esse é o recado que o Banco Central está dando. Esse é o recado que o Copom está dando. A gente tem que ajeitar essa dívida. E vai ser ajeitada? Desculpa, eu acredito que não. Acredito que, como diz um mentorado meu, Lazier, dando os créditos, daqui para frente é só para trás. Ou seja, é aumento da dívida, o que eu falo há mais de um ano. Tá? E eles decidiram, né, manter a taxa básica de juros inalterada em 10,5% e entendem que essa é a decisão compatível com a estratégia de convergência para a inflação. Tá? E foi uma decisão unânime, todos votaram nesse mesmo sentido. E o que ele diz? A conjuntura atual caracterizada por um processo desinflacionário, ou seja, queda da inflação, que tende a ser mais lento. A ampliação da desancoragem das expectativas e um cenário global desafiador demanda serenidade. O que ele está dizendo aqui? Um recado muito claro. Eu posso elevar a taxa de juros. Esse é um recado que está nas entrelinhas. Tá? O comitê se manterá vigilante e relembra que eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência média da inflação. Isso aqui é um recado um pouco mais duro, mais direto do que esse super indireto aqui. Podemos elevar o juro. Por quê? Gente, é simples. Com o juro da dívida, rombo bate recorde e atinge 1,1 trilhão em 12 meses. Tá? A gente vê aqui, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Déficit nominal. Tá? No nosso pior estado econômico que a gente já viveu até hoje foi na era Dilma. Tá? Depois a gente teve, pandemia, não tem o que fazer. Voltamos, tá? Voltamos a um patamar mais saudável, inclusive melhor do que o anterior. Mas hoje a gente está praticamente numa era de 2 Dilmas. E, gente, a gente merece um troféu, a gente merece um prêmio para isso. Para esse nível de déficit. E vamos lembrar, a taxa de juros na era Dilma era muito maior, era 14,25%. Agora o máximo que a gente chegou foi 13,75%. E agora estamos em 10,5%. Então, o que justifica um déficit desse tamanho? Não tem justificativa. Rombo fiscal em 12 meses atinge 272 bilhões, diz o Banco Central. Então, a gente vê aqui claramente, contas públicas. Agora déficit primário, né? O déficit nominal. O déficit nominal conta o juro da dívida. Agora aqui não conta o juro da dívida. O que tinha acontecido? A gente tinha um certo nível de déficit. Na pandemia aumentou pra caramba. Depois voltamos para o azul. Depois voltamos para o vermelho. Estamos numa tendência de piora. Assim, não tem freio esse negócio. E estamos no impacto de quase 3 vezes a era Dilma, que foi uma era econômica extremamente complexa para a gente. Então, o recado é muito simples. O que eu entendo do recado do Copom, do nosso Banco Central? Se a gente não ajeitar a casa, se a gente não gastar pelo menos igual a gente arrecada, se a gente não pelo menos mantiver a dívida no atual patamar, que vem aumentando, já mostrei para você, a gente pode subir juros. Honestamente, eu acho que não vai ter alta nos juros. Mas é uma ameaça que o Banco Central faz para tentar sensibilizar de algum modo, o que eu acredito que não vai adiantar nada, sendo bem sincero, tá? Mas ele está comprometido com isso. Então, o que eu sinto um cheiro aqui agora? Que daqui até o fim do ano é bem possível que nós fiquemos com o juro inalterado. Talvez, se a gente tiver uma queda de juros nos Estados Unidos, a gente já vai falar sobre isso, se a gente tiver uma queda de juros nos Estados Unidos de 0,5% ou 2 reuniões de queda de 0,25%, a gente reduz um pouquinho aqui. Porque as coisas também são um pouco relativas, né? Depende da taxa de juros lá. Mas tá muito complicado o cenário para reduzir ainda mais a taxa de juros. No ano que vem é outra história, porque aí os indicados do atual governo vão ter a maioria do Banco Central, né? Hoje são 4 indicados pelo governo atual e 5 indicados pelo governo anterior. Claramente, gente, o presidente da República do momento, ele indica diretores alinhados com o que ele pensa sobre economia, né? Ou o que seu ministro está fazendo, economia, pensa. Então, claramente, os novos são mais pró-juros para baixo e impostos para cima, né? E os anteriores, o contrário, né? Impostos para baixo e juro para cima se necessário, né? Então, ano que vem é uma caixinha de surpresas. Mas esse ano eu acredito que não sobe juro mais, mas fica essa ameaça. Só que eu acredito também que a gente não vai ter umas quedas prolongadas. Sempre falei para vocês que eu nunca acreditava em juro abaixo de 10%, enquanto os Estados Unidos não reduzisse o juro. Ano que vem pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas aí pode gerar algumas consequências. Então, ficou mais complicado o cenário para o juro no Brasil. Cenário americano. Algumas coisas que chamaram a atenção, tá? O Jerome Powell, assisti toda a entrevista ontem, ele disse assim: vamos manter a taxa básica de juros e continuar a redução do balanço patrimonial. O que é essa tal de redução
do balanço patrimonial. O Banco Central americano, ele injetou muito dinheiro na economia durante um período longo de tempo. A gente pode ver claramente nessa imagem aqui, ó, que de 2008 para frente eles chegaram a injetar quase 9 trilhões de dólares na economia. Trilhões, T de trem. E eles vêm enxugando esse dinheiro da economia, tá? Quando eles enxugam esse dinheiro da economia, é um efeito similar a aumentar juros. Então eles vão continuar enxugando esse dinheiro da economia. Ó, a gente pode ver que eles até estão enxugando menos. A gente vê uma certa redução na inclinação desse gráfico, né? Eles estão retirando menos dinheiro da economia. Hoje tem 7,2 trilhões injetados artificialmente na economia, mas eles vão continuar retirando enquanto mantiveram a taxa de juros inalterada, tá? E na próxima reunião, provavelmente, eles deixaram muito aberto na mesa, provavelmente vai ter um corte de juro na próxima reunião, que será em setembro. Então, efetivamente começa o ciclo de queda na taxa de juros americana, tá? Hoje saíram dados de emprego, vou deixar para fazer um vídeo amanhã ou sábado sobre isso. Hoje saíram dados de emprego muito ruins nos Estados Unidos. Muito ruins nos Estados Unidos. E é por isso que hoje a gente vê as ações despencando. É por isso que hoje a gente viu o mercado meio estressado no exterior. É por isso que hoje a gente viu o dólar. Lembra do dólar? Querido dólar, que ia para R$4, né? Tinha gente aí que batia a boca comigo. O dólar vai ceder, o dólar vai cair. Olha aqui o nosso querido dólar, ó. 5,74, renovando a máxima do ano. E muito próximo aqui, ó, do 5,85 lá da máxima de 2020, que é o seu recorde histórico. Depois que passar de 5,85, meus queridos, o céu é o limite. Mas o que acontece? A gente vê esse estresse está acontecendo no mercado de trabalho. Quando o mercado de trabalho ele está fraco, você precisa reduzir o juro. Então, sim, está ficando cada vez mais certo. Amanhã pela manhã sai um novo relatório de emprego nos Estados Unidos, que é o payroll, ou payroll, se você quiser falar o inglês correto. E no payroll a gente vai ter uma clareza maior sobre esses dados de emprego, que o payroll ele é muito melhor considerado, muito mais considerado pelo Banco Central americano, né? Mas é muito provável que a gente vai ter na próxima reunião do Copom aqui do Brasil, taxa de juros inalterada, e na próxima reunião a gente vai ter taxa de juros americana cedendo. Nessa ótica, entre taxa de juros americana cedendo, começando a queda, e taxa de juros brasileira inalterada por conta de gastos, por conta da política fiscal, quais os melhores investimentos para se ter? Essa é a grande pergunta, tá? E aí a primeira coisa que você pode pensar, vamos matutar aqui, vamos pensar. Eu não quero só te dar resposta, quero fazer você pensar, porque assim você aprende. Será que renda fixa no Brasil é uma grande estratégia? É uma grande oportunidade? Na minha visão, não faz sentido. Por quê? Se eu vou ter uma inflação maior lá na frente, o próprio dólar que não para de subir, não para de aumentar, vai gerar uma inflação, vai passar, existe um repasse da inflação. O que valoriza no dólar, geralmente a gente tem esse repasse via inflação. Até porque você pode ver que desde o plano real até hoje, tanto o dólar quanto a inflação brasileira fica nesse entorno de 6 a 7% ao ano em média, tá? Então eu tenho uma opção. Pegar aqui, por exemplo, investir num prefixado que vai me render 12% ao ano, investir no IPCA mais 6, né? Vai ser mais ou menos uns 12% ao ano, né? Inflação média histórica é 6 mais 6, 12. Ou no Tesouro Selic, que vai me pagar aí uns 10,5% ou 11% ao ano. Só que eu tenho que pagar imposto de renda sobre isso ainda, então o rendimento líquido vai dar uns 9, 10%. Só que a inflação, gente, vai ser uns 6, a média, tá? No ano que vem não vai ser. Tá bom, você tem um ano 4, um ano 9, outro ano 7. Você pega uma média de 6. Né? Como sempre aconteceu no Brasil, né? Então, o seu ganho acima da inflação, o seu ganho real, ele fica muito complicado. O que na minha visão é melhor você fazer? Sem dúvida nenhuma. A gente está num momento de mercado em que o ciclo de queda nos juros no Brasil já começou em agosto de 2023, um ano atrás. Dia 2 de agosto foi o dia da primeira queda no juro no Brasil. E agora a gente está tentando reduzir mais o juro e não está conseguindo. Por quê? Incompetência externa. Se o juro cair muito no exterior, a gente consegue mais um pouquinho, mas não tem muito mais para onde cair. Agora, quando eu olho o cenário americano, está começando a Golden Hour. Eu lembrei do nascimento do meu filho. Está começando a Golden Hour. As mulheres vão entender, os homens não vão entender nada. Se tem um homem que sabe o que é Golden Hour, manda aqui embaixo nos comentários. Senão que você é um homem detalhista. Está começando o momento ali, tá? Onde você tem uma apreciação de alguns ativos e queda muito grande de outros. Por que queda muito grande de outros? Quando a gente tem dados de desemprego ou dados de emprego que vêm muito fracos, desemprego fortes e dados de emprego fracos, você tem as empresas sofrendo. Você tem a economia possivelmente entrando em recessão. O que eu já comentei aqui em um vídeo que eu fiz no dia 10 ou 11 de julho, onde eu falei sobre a rotação natural que poderia ter na economia americana. E
nessa rotação natural, a gente vê que ela efetivamente está acontecendo. Desde lá do dia 11 de julho, quando eu gravei esse vídeo, a gente vê os REITs valorizando 5%, enquanto as ações americanas estão desvalorizando 3%. Deixa eu pegar as ações de tecnologia, estão desvalorizando 7,7%. Tá? 7,7%. Então essa rotação que eu comentei no vídeo que poderia começar a acontecer, já está acontecendo. Enquanto isso, o ouro ele continua ali preservando valor. Né? Inclusive o ouro hoje bateu próximo da máxima histórica. Está bem próximo. Então o que acontece? Na minha visão, faz muito mais sentido ter uma alocação maior no exterior hoje do que ter uma alocação maior no Brasil hoje. Tá? Por isso que eu tenho uma alocação no exterior, já venho construindo ela, aproveitei um dólar bem mais fraco para vir construindo ela, mas uma alocação no exterior, na minha visão, é mais favorável. Por quê? Se a gente pensar pelo patamar do próprio dólar, por que o dólar ele está valorizando? Vamos encaixar os pontos, tá? Por que o dólar está valorizando desde 2023? Quando começou a valorização do dólar? Presta bem atenção aqui comigo. Ó, vinha caindo e pá! Qual foi o momento de disparada? 1º 2 de agosto. Faz um ano que o dólar está subindo, tá? Um ano. Qual foi o grande ponto? A gente teve aqui, ó. BR Interest Rate, US Interest Rate. A gente teve aqui, ó, um momento onde a gente começou a reduzir muito a diferença entre a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos. E aqui, ó, em dezembro de 2023, nós passamos para baixo do que é o piso tolerável pelos investidores, que é nessa faixa aqui, ó, de diferença de 6%. Hoje o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos está em 5%. Enquanto a gente tiver esse diferencial de juros abaixo de 6%, o que tende a acontecer com o dólar? Veja com seus próprios olhos. O que aconteceu da última vez que a gente veio para baixo? A gente só veio uma vez para baixo aqui, que foi em 2018. O dólar valorizou para caramba, 30%. Tá? E agora o dólar recém começou a sua jornada de valorização, enquanto a gente pode navegar aqui para baixo. Tá? Então, com a taxa de juros americana caindo, a gente continua com um problema fiscal aqui no Brasil, gastando pra caramba, elevando a dívida pública, o que vai acontecer? Dólar continua valorizando e os próprios REITs no exterior, vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para você assistir esse vídeo que eu comentei, vamos deixar no final também, no card, para você entender toda essa tese da rotação no mercado americano, tá? Que recém está começando, então tem muito ainda a se materializar. Mas dolarizar mais, porque a gente deve ter mais inflação e o dólar valorizando. Você se expondo ao dólar, você se protege da inflação e ainda não precisa pagar aquele imposto de renda que pagaria para o Tesouro Direto e ainda consegue surfar um grande potencial de rentabilidade investindo em REITs. Por que eu digo isso? Porque é normal, gente. REITs são imóveis. Então é normal a gente ter um descolamento entre ações e REITs no momento de alta nos juros no exterior. Olha só, ações americanas em vermelho. As ações e os REITs caíram juntos até aqui, ó, início de 2023. Depois, os REITs ficaram para trás. Agora que estão começando a valorizar, enquanto as ações dispararam. Só que a economia americana está dando sinais de recessão. Amanhã a gente vai ter mais clareza com o payroll. Enquanto isso, a gente vê o quê? Ações americanas caindo e a gente vê o REITs disparando. Então, uma exposição maior ao exterior, com uma alocação maior em REITs e menor em ações, eu considero interessante. E o ouro é o nosso cavaleiro galáctico que está sempre se valorizando enquanto a dívida pública americana cresce. E não vai deixar de crescer agora. Então, se eu for escalonar, quais os melhores investimentos para se fazer? Vamos tentar colocar aqui em primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, o melhor investimento para você fazer hoje, mesmo com o dólar a 5,74, na minha visão, é aumentar a sua exposição ao exterior. Eu tenho mais de 50% no exterior hoje. Tá? Segundo, dentro do exterior, eu considero mais apropriado investimento em REITs. Por quê? Vou deixar um link aqui embaixo, vai ficar no card no final. Tá? Porque o mercado imobiliário está muito amassado, porque a taxa de juros é a maior dos últimos 20 anos nos Estados Unidos, começa a reduzir o juros, as pessoas voltam a comprar imóveis, as pessoas não conseguem mais fazer hipoteca, fazer financiamento nos Estados Unidos, porque o juro que era o normal, era 3% ao ano, passou para 8% ao ano. Né? Então agora o pessoal que está com aquele sonho engavetado da sua casa vai conseguir voltar a comprar sua casa. E o mercado imobiliário dispara, enquanto isso podemos ter uma recessão americana que não vai gerar problema para o mercado imobiliário, vai gerar problema para onde? Para as empresas. Né? E os dados de emprego estão começando a mostrar isso. Depois do exterior, a gente vem para quê? A gente vem aqui para as ações brasileiras. Tem empresas perenes, exportadoras que conseguem repassar a inflação. Depois, eu vou pensar em fundo imobiliário e em renda fixa no Brasil. Por quê? Renda fixa no Brasil e fundo imobiliário depende da taxa de juro longa. A taxa de juro esperada para o longo prazo no Brasil. E a taxa de juro longa não vai cair enquanto
o governo não parar de gastar ou gastar menos, começar a gastar menos, enquanto o governo não, pelo menos, estabilizar essa dívida. Né? E a renda fixa atual não tem muito para onde a gente ir. A gente deve ter uma inflação maior e isso come a maior parte da rentabilidade. Tem a questão do imposto da renda. Tem a questão do próprio atual governo que é mais pró-juros baixos. Né? Inclusive, vi um tweet da Gleisi Hoffmann ontem cobrando, poxa, vamos voltar à campanha de juros baixos já. Então, se você vai ter um juro baixo, uma taxa de juro baixo, por que você vai querer ficar na renda fixa? Se você tem um governo que está querendo isso, esse governo fica até o fim de 2026. Então, na minha visão, que não é de hoje, há muito tempo eu falo isso, a renda fixa vai estar no pior dos caminhos. Você pode fazer um caixa se você tiver com medo, vai ser mal remunerado, mas você pode fazer, tá? Mas eu prefiro escalonar nessa ordem. E aí, cripto tem o seu ciclo próprio, é outra história, mas falando entre Brasil e exterior, tá aí, tá? Exterior, majoritariamente REITs, ações não devem ter um semestre muito bom, na minha visão, esse segundo semestre aqui, talvez até primeiro, segundo trimestre do ano que vem. Depois vem ações brasileiras, empresas perenes que conseguem repassar a inflação, isso varia de setor para setor. Exportadores devem ir bem por conta de um dólar mais forte. Dólar deve continuar se fortalecendo porque a gente está aumentando o risco do país. Então, se não estão me pagando, isso aqui é interessante, ó. Se não estão me pagando um juro maior na renda fixa, o que o investidor estrangeiro faz? Ele some daqui, ele tira os seus dólares daqui. E o ato dele tirar os dólares daqui, dele deixar de investir em renda fixa aqui, porque não paga mais tão bem, faz com que o dólar valorize, o dólar suba. Se o dólar sobe, a inflação sobe ainda mais. Piora todo o problema. Então, ou você para de gastar, ou você leva juro. O que o nosso atual governo está fazendo? Gastando pra caramba e quer reduzir juro. Não tem, gente. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo, infelizmente. Tá? Vamos passar por um período complexo, mas ações de empresas perenes que repassam inflação para o consumidor, tá? Energia, saneamento, banco, seguradora, etc. Inclusive, meu seguro do meu carro, estou refazendo agora. 17% de aumento. Que horror. Mas é isso aí, né? Eu também pego a parte do lucro para mim. Exportadores devem se dar muito bem normalmente. Tá bom, queridos? Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, eu quero que você me diga aqui embaixo agora. Você acha que vai subir o juro no Brasil esse ano que vem? Sim ou não? Se você gostou desse vídeo, toca aqui em gostei, compartilhe com seus amigos e não esquece, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.